Olá, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos ler mais uma parte da Lei 8.212, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social. Vamos continuar a leitura a partir do capítulo 7. Lembrando que eu baixei esse arquivo no dia 18 de maio de 2024 no site do Planalto. Capítulo 7. Da contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Artigo 26. Constitui receita da Seguridade Social a contribuição social sobre receita de concurso de prognósticos a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 195 da Constituição Federal. Parágrafos 1º ou 3º revogados. Parágrafo 4º. O produto da arrecadação da contribuição será destinado ao financiamento da Seguridade Social. Parágrafo 5º. A base de cálculo da contribuição equivale à receita oferida nos concursos de prognósticos, sorteios e loterias. Parágrafo 6º. A alíquota da contribuição corresponde ao percentual vinculado à Seguridade Social em cada modalidade lotérica, conforme previsto em lei. Capítulo 8. Das outras receitas. Artigo 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social. Inciso 1. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. 2. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. 4. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. 5. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. 6. 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. 7. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. 8. Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. O agente operador do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, SPVAT, poderá passar à Seguridade Social percentual a ser estabelecido em decreto do Presidente da República de até 40% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde, SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Capítulo 9. Do salário de contribuição. Artigo 28. Entende-se por salário de contribuição. Inciso 1. Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante um mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Parágrafo 2º. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. 3. Para o contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. 4. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Parágrafo 1º. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. Parágrafo 3º. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial legal ou normativo da categoria ou, inexistindo este,
ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Parágrafo 4º. O limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. Parágrafo 5º. O limite máximo do salário de contribuição é de 170 mil cruzeiros, reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 6º. No prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional o projeto de lei estabelecendo a previdência complementar pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo. Parágrafo 7º. O 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 8º, revogado. A linha A, revogada, B, vetado, C, revogado. Parágrafo 9º. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente. A linha A, os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade. B, as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. C. A parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. D. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. E. As importâncias 1. Previstas no inciso 1 do artigo 10 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. 2. Relativas à indenização por tempo de serviço anterior a 5 de outubro de 1988 do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. 3. Recebidas a título de indenização de que trata o artigo 479 da CLT. 4. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 14 da Lei 5.889, de 8 de outubro de 1973. 5. Recebidas a título de incentivo à demissão. 6. Recebidas a título de abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da CLT. 7. Recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados ao salário. 8. Recebidos a título de licença-prêmio indenizado. 9. Recebidas a título de indenização de que trata o artigo 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984. F. A parcela recebida a título de vale-transporte na forma da legislação própria. G. A ajuda de custo em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da CLT. H. As diárias para viagens. I. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977. J. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. L. O abono do Programa da Integração Social, PIS, e do Programa de Assistência ao Servidor Público, PASEP. M. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.
N. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que esse direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. O. As parcelas destinadas à assistência do trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965. P. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao programa de previdência complementar aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber os artigos 9º e 468 da CLT. Q. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. R. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho, para a prestação dos respectivos serviços. S. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. T. O valor relativo ao plano educacional ou bolsa de estudo que visa a educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculadas às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e 1. Não seja utilizado em substituição de parcela salarial e 2. O valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a 1,5 vezes o valor do limite mínimo mensal do salário contribuição, o que for maior. U. A importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. V. Os valores recebidos em decorrência de cessão de direitos autorais. X. O valor da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Y. Valor correspondente ao Vale Cultura. Z. Os prêmios e abonos. A. Os valores recebidos a título de Bolsa Atleta, em conformidade com a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004. Parágrafo 10. Considera-se salário de contribuição para o segurado, empregado e trabalhador avulso, na condição prevista do parágrafo 5º do artigo 12, a remuneração efetivamente oferida na entidade sindical ou empresa de origem. Parágrafo 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário e automóvel cedido em regime de colaboração nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% do valor bruto do frete do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Artigo 29. Revogado. Capítulo 10. Da arrecadação e recolhimento das contribuições. Artigo 30. A arrecadação e recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade obedecem às seguintes normas. Inciso 1. A empresa é obrigada a linha A. Arrecadar as contribuições dos segurados, empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. B. Recolher os valores arrecadados na forma da linha A deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso 4 do artigo 22 desta lei,
assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. C. Recolher as contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente. 2. Os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. 3. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário, pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. 4. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam subrogados na obrigação da pessoa física de que trata alineado o inciso 5 do artigo 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 desta lei, independentemente de as operações de vendas ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso 10 desse artigo, na forma estabelecida em regulamento. Inciso 5. O empregador doméstico fica obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a passá-la de seu cargo até o 20º dia do mês seguinte ao da competência. 6. O proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. 7. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor. 8. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar destinada ao uso próprio de tipo econômico for executada sem mão de obra assalariada, observadas as exigências do regulamento. 9. As empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes desta lei. 10. A pessoa física de que trata alineado o inciso 5 do artigo 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso 3 deste artigo, caso comercializem a sua produção. A. No exterior. B. Diretamente no varejo ao consumidor, pessoa física. C. A pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12. D. Ao segurado especial. 11. Aplica-se o disposto nos incisos 3 e 4 desse artigo à pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física. 12. Sem prejuízo do disposto no inciso 10 do caput desse artigo, o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente
A linha A, da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. B, de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7 e 8 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei. E C, de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. 13. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido da linha B do inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Se não houver expediente bancário nas datas indicadas. Inciso 1. No inciso 2 do caput, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior e, inciso 2. Na linha B do inciso 1 e nos incisos 3, 5, 10 e 13 do caput, até o dia útil imediatamente anterior. Parágrafo 3º. Aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto nas alíneas A e B do inciso 1, relativamente à remuneração do segurado referido no parágrafo 5º do artigo 12. Parágrafo 4º. Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução de 9% do respectivo salário de contribuição. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no parágrafo 4º ao cooperado que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. Parágrafo 8º. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social na forma do regulamento. Parágrafo 9º. Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção do ano anterior exclusivamente com a empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar. Artigo 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33 desta lei. Parágrafo 1º. O valor retido de que trata o caput desse artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Parágrafo 4º. Enquadram-se na situação prevista do parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
Inciso 1. Limpeza, conservação e zeladoria. 2. Vigilância e segurança. 3. Empreitada de mão de obra. 4. Contratação de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 74. Parágrafo 5º. O cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Parágrafo 6º. Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput desse artigo, em nome de consórcio de que tratam os artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo esse artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas na forma do respectivo ato constitutivo. Artigo 32. A empresa é também obrigada a: inciso 1. Preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. 2. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições e montantes das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. 3. Prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. 4. Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidas por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. 5. Vetado. 6. Comunicar mensalmente aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. A declaração de que trata o inciso 4 do caput desse artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão uma base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Parágrafos 3º e 8º, revogados. Parágrafo 9º. A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4 do caput desse artigo, ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no artigo 32A desta lei. Parágrafo 10. O descumprimento do disposto no inciso 4 do caput desse artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Parágrafo 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata esse artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes da operação a que se refiro. Parágrafo 12. Revogado. Artigo 32A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4 do caput do artigo 32 desta lei, no prazo fixado, ou que apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas. Inciso 1. De R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas e, inciso 2, de 2% ao mês calendário ou fração incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput desse artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e, como termo final, a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura
do auto de infração ou da notificação de lançamento. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 3º desse artigo, as multas serão reduzidas. Inciso 1. A metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou 2 a 75%, se houver apresentação da declaração no prazo fixado ou intimação. Parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de: inciso 1. R$ 200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos gerados de contribuição previdenciária e R$ 500 nos demais casos. Artigo 32b. Os órgãos da administração direta das autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar: inciso 1. A contabilidade entregue ao Tribunal de Contas externo e 2. A folha de pagamento. Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício. Artigo 32. O segurado especial responsável pelo grupo familiar que contratar na forma do parágrafo 8º do artigo 12 apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores das contribuições devidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e outras informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador do FGTS, por meio de sistema eletrônico com entrada única de dados, e efetuará os recolhimentos por meio de documento único de arrecadação. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego disporão, em ato conjunto, sobre a prestação das informações, a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas por meio do sistema eletrônico e da guia de recolhimento de que trata o caput. Parágrafo 2º. As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o caput têm caráter declaratório, constituem instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada, pelo ato conjunto que prevê o parágrafo 1º, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS. Parágrafo 3º. O segurado especial de que trata o caput desse artigo fica obrigado a arrecadar até o 20º dia do mês seguinte ao da competência. Inciso 1. As contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30 desta lei. 2. Os valores referentes ao FGTS. E 3. Os encargos trabalhistas sob a sua responsabilidade. Parágrafo 4º. Os recolhimentos devidos nos termos do parágrafo 3º deverão ser pagos por meio de documento único de arrecadação. Parágrafo 5º. Se não houver expediente bancário na data indicada no parágrafo 3º, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia imediatamente anterior. Parágrafo 6º. Os valores não pagos até a data de vencimento sujeitar-se-ão à incidência de acréscimos e encargos legais na forma prevista da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza para as contribuições de caráter tributário e conforme o artigo 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para os depósitos do FGTS, inclusive no que se refere às multas por atraso. Parágrafo 7º. O recolhimento do valor do FGTS, na forma deste artigo, será creditado diretamente em conta vinculada do trabalhador,
assegurada a transferência dos elementos identificados do recolhimento ao agente operador do fundo. Parágrafo 8º. O ato de que trata o parágrafo 1º regulará a compensação e a restituição dos valores dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos no documento único de arrecadação, indevidamente ou em montante superior ao devido. Parágrafo 9º. A devolução de valores do FGTS depositados na conta vinculada do trabalhador será objeto de norma regulamentar ao Conselho Curador e do agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 10. O produto de arrecadação de que trata o parágrafo 3º será centralizado na Caixa Econômica Federal. Artigo 11. Ou parágrafo 11. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento disponíveis no sistema de que trata o caput desse artigo, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos e das contribuições previdenciárias nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30. Parágrafo 12. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico referido no caput será objeto de regulamento a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS. Parágrafo 13. O sistema de entrega das informações e recolhimento de que trata o caput poderá ser entendida pelas autoridades previstas no parágrafo 1º para o produtor rural, pessoa física, de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 12. Parágrafo 14. Aplica-se às informações entregues na forma deste artigo o disposto no parágrafo 2º do artigo 32 e no artigo 32-A. Artigo 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 1º. É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigado a prestar todos os esclarecimentos, informações solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 2º. A empresa, o segurado da Previdência Social, os serventuários da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Parágrafo 4º. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área constituída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou a empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. Parágrafo 5º. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizados sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei.
Parágrafo 6º. Se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apurados por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Parágrafo 7º. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. Parágrafo 8º. Aplica-se às contribuições sociais mencionadas nesse artigo as presunções legais de omissão de receita prevista no parágrafo 2º e 3º do artigo 12 do Decreto nº 1598, de 26 de dezembro de 1977, e nos artigos 40, 41 e 42 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 34, revogado. Artigo 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos dos artigos 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1966. Inciso 1, alíneas A e alíneas A a ser revogada, inciso 2 e todas as alíneas revogadas, inciso 3 também, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º revogados. Artigo 35. Artigo 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no artigo 35 desta lei, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 36, revogado. Artigo 37. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta lei, não declaradas na forma do artigo 32 desta lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 38, revogado. Artigo 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquele resultante das contribuições de que tratam as alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. É facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o caput desse artigo, promover o protesto de título dado em garantia que será recebido pró solvendo. Parágrafo 3º. Serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas, resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso 4 do artigo 32 desta lei. Artigo 40, vetado. Artigo 41, revogado. Artigo 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos a proibições do artigo 1º e às sanções dos artigos 4º e 7º do Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968. Artigo 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.
Parágrafo primeiro. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Parágrafo segundo. Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. Parágrafo terceiro. As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período de prestação de serviços, mediante aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os critérios encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que, neste último caso, o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Parágrafo 4º. No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o parágrafo 6º do artigo 57 da Lei nº 8.213, de 24 de outubro de 1991. Parágrafo 5º. Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida a decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto nesse artigo os valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia de que trata a Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000. Artigo 44, revogado. Artigo 45, revogado. Artigo 45-A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício do regime geral de previdência social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência, deverá indenizar o INSS. Parágrafo 1º. O valor da indenização a que se refere o caput desse artigo e parágrafo 1º do artigo 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, corresponderá a 20%. Inciso 1. Da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição reajustados, correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, ou 2. Da remuneração sobre o qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado e interessado, no caso de indenização para fins de contagem recíproca, de que tratam os artigos 94 e 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, observados o limite máximo previsto no artigo 28 e o disposto em regulamento. Parágrafo 2º. Sobre os valores apurados na forma do parágrafo 1º desse artigo, incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º desse artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de a Previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, às disposições aplicadas às empresas em geral. Artigo 46, revogado. Capítulo 11. Da prova de inexistência de débito. Artigo 47. Exigida a certidão negativa de débito CND fornecida pelo órgão competente nos seguintes casos. Inciso 1. Da empresa, a linha A, na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele. B. Na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo. C. Na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel de valor superior a 2.500.000 cruzeiros, incorporado no ativo permanente da empresa.
D. Do registro ou arquivamento do órgão próprio, no órgão próprio, de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. Inciso 2. Do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obras de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso 8 do artigo 30. Parágrafo 1º. A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrarem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. Parágrafo 2º. A prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independe da apresentação do registro de imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. Parágrafo 3º. Fica dispensada a transcrição em instrumento público ou particular do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data de emissão, bem como guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes. Parágrafo 4º. O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso 2 desse artigo. Parágrafo 5º. O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados, será de até 180 dias, contado da data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente, pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos. Parágrafo 6º. Independe de prova de inexistência de débito. Alínea A. A lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. B. A constituição de garantia para a concessão de crédito rural em qualquer de suas modalidades por instituição de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte referido no artigo 25 não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social. C. A averbação prevista no inciso 2 desse artigo relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966. D. O recebimento pelos municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde e em caso de calamidade pública. E. A averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social, na forma da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Parágrafo 7º. O condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra de construção civil não incorporada na forma da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 8º. Revogado. Artigo 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior ou seu registro acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar o registro no instrumento, o oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos. Parágrafo 1º. Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato
ou seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal, com oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em regulamento. O parágrafo 2º. Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando a obtenção de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da comissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, poderá autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste regularmente do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal. Parágrafo 3º. O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida do artigo 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível. Concluímos mais uma parte da Lei 8.212. No próximo vídeo a gente termina. Até lá.